Muitos pais costumam comparar o tamanho do filho com o dos coleguinhas dele. Isso é muito comum porque é difícil saber se o crescimento da criança está normal para a idade. Segundo especialistas, o problema é causado por vários fatores, que vão desde a genética ao sedentarismo. Por isso, manter uma vida saudável é essencial para poder crescer. Seu Hélio olha para o filho cheio de orgulho. O adolescente se desenvolveu bastante no último ano, mas ele não era assim não. Até o primeiro semestre de 2015, o Davi era franzino, baixinho para os padrões da família e aparentava ser bem mais novo. Eu ia nas festas, por exemplo, eu me sentia muito baixo, me sentia muito magro em comparação com os outros meninos. Eu me sentia mesmo diferente, sabe? E isso mesmo até pesava, assim, na minha questão social, pesava, assim, na minha questão psicológica, mudava muito, era muito diferente do que é hoje em dia. Ele era um gordinho saudável, né? Aparentemente. Nós cremos que ele entrou num processo de depressão. Aí ele foi pro extremo, né? E era baixinho, ficou magro, né? Então nós não conseguimos entender muito, né? A situação que alguma coisa aconteceu com ele, que não quis nos abrir para nós, né? Mas aí, com essa situação, nós fomos procurar ajuda, né? Davi fez vários exames para identificar as causas do problema e, com a orientação de um endocrinologista, começou o tratamento. Reforçou a alimentação, passou a praticar atividade física e também a tomar o hormônio do crescimento. O primeiro exame que deve ser feito é para avaliar se ele tem capacidade de crescer ainda. Então, é um exame muito simples, que é feito da mão e do punho, né? Então, a gente vai contando os ossinhos e vendo o aspecto dos ossinhos da mão, e através daquela foto, daquele raio-x, a gente consegue no Atlas comparar com o que seria normal. Quando tem indicação, o hormônio do crescimento ele é injetável e se toma toda noite, né? Assim, até a cavidade de crescimento fechar. Mas existem outros tratamentos também, né? O uso de outros medicamentos, outros hormônios, vitaminas, suplementos, né? Em um ano, o adolescente cresceu 10 centímetros e ganhou 20 quilos para o alívio da família. Ele saiu do extremo, né? E tá um menino saudável, feliz. Existem várias causas para os problemas de crescimento. A genética da família, doenças crônicas como a diabetes, alimentação inadequada e até questões emocionais. O SUS oferece tratamento de graça. Em Minas Gerais, o Hospital das Clínicas é referência no assunto. Nós temos uma avaliação e um acompanhamento das crianças que têm distúrbio de crescimento. Essas crianças são diagnosticadas, nós oferecemos, né, os exames que são necessários para fazer o diagnóstico. Se elas tiverem, por exemplo, uma necessidade de reposição hormonal, o SUS oferece. Para especialista, é importante que a criança e o adolescente sejam sempre acompanhados por um médico para identificar pequenos distúrbios o quanto antes. Se um diagnóstico é feito muito tardiamente, não adianta mais dar o hormônio de crescimento, porque a criança não tem mais condição de crescer. O nosso organismo, ele tem os seus limites. E ela defende que, além de comer, uma vida equilibrada é o melhor segredo para poder crescer. Criança precisa ser bem cuidada. Ela precisa se alimentar adequadamente. Ela precisa ser atendida do ponto de vista afetivo. Ela precisa ser estimulada. Ela precisa ter atividades físicas. Isso tudo colabora com o crescimento da criança. É ter uma vida saudável. Os pais que desejam atendimento para filhos no setor de endocrinologia pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG devem fazer primeiro uma consulta com um especialista no posto de saúde. Depois, a criança é encaminhada para o tratamento oferecido pelo SUS no hospital. E um outro fator que pode influenciar o crescimento é a puberdade precoce. A puberdade é um período de muitas mudanças físicas e emocionais para meninos e meninas, mas quando essa fase começa mais cedo, antes do previsto, pode causar complicações. Quem vai explicar para a gente é a pediatra Júnia Carvalho. Boa tarde. Boa tarde. Bom, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Primeiramente, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente quais são as principais características da puberdade e quando que geralmente ela começa. Bom, as principais características da puberdade são o aparecimento de pelos, o aparecimento de mama, mudança de características físicas, a forma arredonda, os meninos ficam mais musculosos, há um
E esses aparecimentos, esses acontecimentos, eles são gradativos. A gente considera que uma criança do sexo feminino está com características de puberdade precoce, quando esses eventos acontecem antes de 8 anos e nos meninos antes de 9 anos. Quais são as principais consequências aí de uma puberdade precoce? Se essas mudanças acontecem, então, antes dessa idade, quais são as principais consequências? Uma criança, vamos dar um exemplo extremo, uma criança com 4 anos, de qualquer que seja o sexo, se ela apresentar uma característica de puberdade precoce, e vamos pegar aí o mote do crescimento, essa criança, nesse momento, vai ser uma criança alta, porque a puberdade ela faz um estirão, e se você não intervir de alguma forma e não identificar a causa, ela vai ser uma criança pequena. Um adulto pequeno. Um adulto pequeno. Ela é criança naquele momento. Uma criança grande. Grande e vai ser um adulto pequeno. Então, isso realmente, quando a criança, a família percebe que qualquer dessas manifestações apareçam, imediatamente o pediatra deve ser contactado. E como é feito esse diagnóstico? Como é que o pediatra atua? Existem alguns exames? Como é que... Sim, o diagnóstico ele é bastante extenso e você tem vários tipos de entrada pela puberdade. Você pode ter uma puberdade que a gente chama central, que ela inicia por alteração do eixo, que ela simula uma puberdade normal, que a nossa puberdade normal é assim, ela vem pelo centro, ela vem pela cabeça, ou ela pode ser por algum órgão periférico, ou por uma alteração na suprarrenal, ou por uma alteração no ovário, ou por uma alteração no testículo. A abordagem é um pouco diferente, ela é complexa, mas ela é bem estabelecida. Existem bons protocolos, o governo estabelece bons protocolos, o Hospital das Clínicas, os consultórios, os médicos que estão acostumados a trabalhar com isso, trabalham com segurança. E aí, a partir do momento que o médico identifica que a criança tem sim uma puberdade precoce, quais são os tratamentos disponíveis? O que pode ser feito? O tratamento da puberdade precoce depende da etiologia. Se você tem uma etiologia tumoral, você vai remover o tumor. Tá. Se você tem uma etiologia desconhecida, porque às vezes a sua etiologia você não consegue identificar. Na verdade, o tratamento da puberdade precoce é extremamente simples se você fez o diagnóstico. Agora, fazer o diagnóstico nem sempre é simples. Se você é uma criança com paralisia cerebral, ela pode ter bridas cerebrais que estimulam a puberdade e você é obrigada a bloquear, considerando quase idiopática. Quer dizer, você não sabe exatamente a causa, você suspeita que seja isso. Se a criança tem uma hidrocefalia, se ela teve um traumatismo craniano, se ela teve um tumor cerebral, para cada etiologia dessa, você vai ter um tratamento. Entendi. Por isso a importância desse acompanhamento. E caso você feche um diagnóstico de puberdade precoce central, também o governo disponibiliza, tem um protocolo, você faz um protocolo com todos os exames solicitados e o governo disponibiliza o tratamento. Entendi. Isso é uma coisa que não há problema. Aqui em Minas funciona muito bem. E no caso da criança, é importante também um acompanhamento psicológico, porque muitas vezes ela é exigida, cobrada como uma criança maior, um adulto e além da criança. Esse acompanhamento psicológico também ajuda? Se você tem um diagnóstico de puberdade precoce, realmente, dependendo da intensidade do quadro, precisa de um acompanhamento psicológico. Acontecem muitas modificações e algumas não são reversíveis. E realmente a criança precisa de um suporte, não é só a criança, a família para poder lidar com aquilo. O ambiente escolar da criança, para a criança ser protegida. Se a criança está numa instituição que ela corre risco de abuso, a abordagem tem que ser com toda a instituição. O acompanhamento e aí a presença. Às vezes até a criança com um quadro de puberdade normal, a partir de 8 anos, ou a partir de 9 anos, dependendo da maturidade da criança, às vezes precisa de um apoio. Ok, muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigada.